Em algumas circunstâncias em nossas vidas, nós estaremos cercados pelas montanhas de problemas. Isso acontece, são coisas da vida. E nós vamos precisar orar, dobrar o nosso joelho e falar com Deus. Senhor, por esta causa, eu dobro os meus joelhos. Socorre-me, Jesus, neste momento difícil ao qual eu estou passando. O Evangelho não nos promete facilidades, nos promete salvação e vitória. E se você orar, se você confiar, então Deus ele vai entrar com uma provisão, com uma intervenção divina na tua causa, e você verá as circunstâncias mudarem a teu favor. Você está sendo preparado para ser um guerreiro, uma guerreira do Senhor. Está sendo preparada para ser um varão e uma varoa valorosa, cheio de vitórias na presença de Deus. Deus faz por você o que mãos humanas não podem fazer. Ninguém vai entender o teu milagre, mas ninguém precisa entender nada. Ninguém precisa entender mesmo, porque milagres de Deus não se explicam, milagres de Deus se vivem. Vivendo um tempo de milagre, milagres extraordinários da parte do Senhor. Você não é um derrotado, você não é filho da derrota, não é filho do caos e nem da destruição. Você é filho e filha do milagre, o milagre extraordinário da parte do Senhor. Você vai orar e Deus vai fazer. Você vai confiar e Deus, em uma reciprocidade, em uma contrapartida à sua oração, vai entrar em ação da tua história para mudar a circunstância. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O universo conspira a teu favor. Deus estará trabalhando e ninguém pode parar o agir de Deus na tua história. Neemias orou. E nós vamos aprender as 5 lições da oração de Neemias. Glória a Deus. Neemias recebeu uma notícia triste, mas ele não se conformou com os fatos aos quais foram relatados a ele. E Neemias decidiu orar. Neemias decidiu falar com Deus, apresentar a Deus a sua causa, e falou com o Senhor. Glória a Deus. Neemias capítulo 1, versículo 2 e 3. Que veio Amani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas no fogo. Neemias soube da triste notícia que aqueles que restaram, o remanescente, aqueles que ficaram de Jerusalém, estavam sofrendo.
A cidade estava destruída, as suas portas estavam queimadas, e a notícia não era boa para Neemias. Neemias ficou muito triste ao saber daquela notícia aos quais lhe trouxeram. Mas Neemias, apesar de estar triste, ele decidiu orar. Ele decidiu buscar a presença do Senhor. Neemias não se conformou com aquela notícia e orou ao Senhor. A diferença entre receber uma resposta da parte de Deus, a diferença entre você receber o milagre da parte do Senhor, é você decidir orar ou você decidir não fazer nada. Mas se você orar, o milagre vai acontecer. E Deus estava ali, entrando com uma intervenção divina na causa de Neemias. Aleluia. Primeira lição que nós aprendemos. E sucedeu que, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele estava muito triste, e ele chorou, mas ele esteve por alguns dias jejuando e orando ao Deus do céu. A primeira lição que nós aprendemos das 5 lições da oração de Neemias é: ele tomou a atitude de orar. Primeiro, ele orou fervorosamente. Mesmo que as notícias sejam desagradáveis, mesmo que você esteja muito triste, quando você acha que não tem mais nada o que fazer ao alcance das suas mãos, decida orar ao Senhor. E ore fervorosamente. E chore nos pés do Senhor. E conta para Deus o teu problema. Que a partir desse momento já não vai ser mais o teu problema, agora vai ser o problema do Senhor. Ele assume a responsabilidade pela tua causa. Ele ouve a tua oração. E ele entra com uma intervenção divina e com uma resposta para a tua oração. As tuas orações não estão despercebidas aos olhos do Senhor. Ele vê e contempla tudo. Ele sabe o que você está passando mesmo antes que você o peça. Ah, pregador, se ele sabe, se ele está vendo, por que ele não faz nada? E se você precisa, por que você não ora, meu irmão? Neemias decidiu orar fervorosamente. A primeira lição que nós aprendemos: e se você orar, o milagre vai acontecer. Se você decidir buscar a presença do Senhor, o milagre vai acontecer. Se você decidir orar, haverá uma intervenção divina. Se você decidir orar, o milagre será extraordinário da tua vida. Neemias não podia fazer mais nada. Simplesmente ele podia orar. Ele não podia agir com as suas forças humanas. Estava fora do alcance das suas mãos, mas não estava fora do alcance das mãos de Deus. Ele orou fervorosamente. Versículo 2 de Neemias capítulo 1. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Agora estava ali Neemias reconhecendo a grandeza de Deus. A segunda lição: reconhecer a grandeza de Deus.
ter reverência, ter temor para com Deus, temer e tremer. E ele reconheceu, ele fala: Senhor, o Senhor é grande. Ele reconheceu que para ele era impossível, era uma impossibilidade. Mas ele reconheceu que para Deus era possível aquela resposta, aquela intervenção divina, aquele milagre ao qual ele estava orando ao Senhor. A causa pela qual ele estava apresentando diante do Senhor. Para Neemias era uma impossibilidade, mas para Deus era uma questão de tempo. Esta palavra me diz que aquilo que para você é impossível, aquilo que para você é uma impossibilidade, para Deus é uma questão de tempo. Deus estará trabalhando na tua causa a partir do momento que você decide orar. Ele trabalha o tempo todo, mas se você orar, Deus entrará com intervenção divina. E estava ali Neemias orando fervorosamente e reconhecendo a grandiosidade do Senhor, reconhecendo que Deus era fiel e que Ele cuida dos seus pequeninos. Aleluia. Se você for fiel, meu irmão, se você acreditar, meu irmão, você verá a resposta de Deus. Deus, Ele entra com resposta. Deus, Ele reconhece as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, as nossas falhas não estão encobertas aos olhos do Senhor. Mas Ele nos ama independentemente de qualquer coisa. Ele te ama e pronto, simples assim. E Neemias estava reconhecendo a grandeza do Senhor naquele momento. Glória a Deus. Versículo 11 do capítulo 1 de Neemias. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então, não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Era eu copeiro do rei. Glória a Deus. Dá-lhe graça, Senhor. Dá-me graça, Senhor. Ele era o copeiro do rei. E estava ali então Neemias orando para que ele fosse bem sucedido nos seus empreendimentos. Quer ser bem sucedido? Quer ter sucesso nos teus planos, projetos, nos teus empreendimentos? Peça ao Senhor para que você seja bem sucedido. Peça ao Senhor para que Ele abençoe os teus caminhos. Muita gente quer vitória, mas também não ora. Muita gente quer ser bem sucedido, mas não apresenta os seus projetos a Deus. Muita gente quer resposta, mas também não fala com Deus. E você terá alguns requisitos aos quais você precisará fazer ou cumprir para receber o milagre da parte do Senhor. Glória a Deus. Neemias orou fervorosamente, reconheceu a grandeza de Deus. E agora ele estava pedindo uma intervenção divina para que ele fosse bem sucedido nos teus projetos, nos teus empreendimentos. Ele era apenas o copeiro do rei, mas ele não era qualquer copeiro. Ele era o copeiro que orava. Neemias era o copeiro que tinha fé. Neemias era homem de Deus. Aleluia! Mas era um homem que orava. E era um homem de Deus que estava com seu coração triste, porque recebeu uma notícia triste a respeito dos seus, a respeito de Jerusalém. A cidade estava destruída e suas portas queimadas. Aleluia. Todos tinham sido levados, a maioria haviam sido levados para o cativeiro. Mas os que sobraram, os remanescentes, estavam vivendo em extrema pobreza, vergonha e miséria. Neemias, quando soube daquela notícia, ficou emocionalmente abalado. Quando soube desta notícia, ele chorou,
Por alguns dias ele orou, Senhor, ele jejuou e falou com Deus. Glória a Deus. E Neemias pede ao Senhor que fosse bem sucedido. Se você orar, o milagre vai acontecer. Se você buscar, Deus vai entrar com a intervenção divina. Neemias capítulo 4, versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Vou falar de novo, vou ler de novo. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. A quarta lição que aprendemos agora. Neemias orou apresentando a oposição ao Senhor. Ele orou e falou com Deus, tanto que eles estavam sendo humilhados, e apresentou a oposição àquelas pessoas ao Senhor. Muitas vezes nós seremos afligidos na nossa trajetória, na nossa vida. Seremos atacados muitas vezes. Acontece. Mas agora estava Neemias ali apresentando os seus opositores ao Senhor. Apresente o teu problema a Deus. Fala, Deus, olha, eu estou passando por esse e esse tal problema. Lá no meu trabalho tem essa e essa tal pessoa me perseguindo, querendo ver o meu fim, inventando conversa no meu nome. Eu apresento esta causa ao Senhor, eu apresento essas pessoas sim. Entra, Senhor, meu Pai, com uma intervenção divina aí, meu favor. Me protege, Senhor, porque eu estou sendo atacado. Eu não sei mais o que fazer, Jesus. Eu tenho feito a minha parte, que é andar corretamente, ser justo. E eu preciso que o Senhor entre em ação na minha causa. Fale com Deus. Fale com Jesus. Conte para o Senhor o motivo das suas aflições, o motivo das lágrimas rolarem do seu rosto. E aprendemos agora, na quarta lição da oração de Neemias, que nós precisamos apresentar ao Senhor os nossos opositores, os nossos perseguidores, e pedir proteção divina, pedir uma intervenção divina ao Senhor, e Deus, Ele vai entrar com a resposta. Glória a Deus. E para encerrar, Neemias capítulo 6, versículo 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Zombaram de Neemias. Diz que a obra das mãos deles não suportaria nada. Até uma raposa derrubar. E Neemias agora pede ao Senhor que dê forças para ele. E ele recebeu uma ajudinha do sobrenatural de Deus. Foi em tempo recorde que as muralhas de Jerusalém foram reedificadas. Se você orar, meu irmão, você vai receber. Deus vai fazer. Se você buscar a presença de Deus, você vai ver o milagre acontecer. Aleluia! E a quinta lição da oração de Neemias é: ele orou pedindo forças a Deus. Porque às vezes a situação vai exigir de nós forças subhumanas. Aquilo ali não era coisa para o homem resolver.
Neemias precisaria de um milagre. E ele decidiu orar. Ele decidiu buscar a presença do Senhor. Ele orou fervorosamente. Reconheceu a grandeza de Deus. Aleluia. E Deus, ele retribuiu o esforço de Neemias. Ele pediu forças ao Senhor. E o Senhor deu força para ele. Nós não somos fortes o tempo todo, meu irmão, minha irmã. Às vezes nossas forças vão se esvair, se esgotar. E passamos por alguns esgotamentos emocionais, esgotamento físico, mental, estresse, de variadas formas. E nós vamos pedir a Deus para que Ele nos dê força, que nos fortaleça diante das batalhas que são maiores do que as nossas forças. Senhor, mas é maior do que eu, Senhor. Aleluia. E quem disse que você está sozinho nesta batalha? E quem foi que falou que as suas forças são como de uma pessoa normal? É sobrenatural. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, 31. Deus, ele opera e trabalha para os que nele confiam. Se você confiar, vai acontecer. Vamos orar. Fale com Deus. Fale, Senhor, por esta causa eu dobro os meus joelhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro agora, Senhor, e apresento pessoas que estão orando junto comigo. Pessoas, ó Pai, que foram tão atacados, humilhados, escarnecidos, riram da tua filha, riram do teu filho, e disseram que ele e ela não conseguiriam concluir esta obra, Senhor. Aleluia, Pai. Mas eu vejo pessoas falando, eu estou numa grande obra e não posso parar. Levante a tua cabeça, meu irmão, minha irmã. Confie no Senhor, porque Deus está entrando com uma intervenção divina na tua causa, e está trazendo respostas para você que você tanto precisa. Fale com Deus, receba a vitória, receba a unção do livramento, receba forças. Deus está te fortalecendo agora. Aleluia. Eu conheço as tuas forças. Glória a Deus. Não negaste a fé e nem a palavra. Olha aí a palavra do Senhor. Pus diante de ti uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Receba. Receba a vitória da parte do Senhor. Deus está trabalhando na vida de pessoas que acreditam, pessoas que dão crédito à palavra do Senhor. Deus está dando ordem a anjos a vosso respeito. Está havendo agora, neste exato momento em que você está orando comigo, assistindo este vídeo, está orando, você está buscando, e neste exato momento tem anjos batalhando em teu favor em território celestial. Há uma batalha travada. E esta batalha é vitória para você. Desanima não, meu irmão. O Evangelho não nos garante facilidades. Ele nos garante salvação e vitória diante da circunstância difícil. Deus está trabalhando na tua causa. Receba, receba, receba. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo aí agora toda tristeza, toda angústia, toda opressão, depressão, síndromes do pânico, crise de ansiedade, estresse. Em nome de Jesus, insônia, desaparece aí agora na vida desta pessoa que está orando junto comigo agora, vai saindo todo mal. Em nome de Jesus, sejam quebradas algemas, correntes, caiam ao chão. Em nome do Senhor Jesus, receba a vitória na tua causa, receba a vitória na tua vida. Em nome de Jesus. Deus está abrindo portas de trabalho. Está havendo promoção em trabalhos, pessoas que estão sendo promovidas no emprego. Receba a vitória da parte do Senhor aí. Você que precisa de uma resposta, é tanto boleto, dívidas, é tanta responsabilidade para pagar.
Deus está entrando com resposta aí agora, recebe uma intervenção divina aí. E todo o mal sai para nunca mais voltar. Glória a Deus. Se você crê, receba, porque Deus já está trabalhando. Deus está entrando com uma intervenção divina e você vai orar. Você vai tirar um período do dia de oração. Pode ser o tempo que você quiser. O tempo que você dá conta de orar. 1 segundo, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Tanto Deus colocar no seu coração. Mas você vai tirar aquele momento ali, vai dobrar o seu joelho, vai falar com Deus e vai falar: Senhor, por esta causa eu dobro meus joelhos. Entra, Senhor, com uma intervenção divina na minha causa. Deus tem resposta para você. Ore também pelo pregador. Ore por esta obra que tem sido tão perseguida, tão atacada, mas nós continuamos aqui, aleluia. E a palavra é: eu estou numa grande obra e não posso parar. Se você crê, receba, porque Deus já está trabalhando na tua história. Glória a Deus, aleluia, amém.